Olá, sejam bem-vindos ao segundo culto após o Natal. Como a maioria de vocês sabe, o pastor Euclides está de férias e na sua ausência realizo esse culto. Saúdo a todos com a palavra bíblica do Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 7, onde nós lemos: "Se vocês ficarem unidos comigo, e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem." Destaco: ficar unido à palavra de Deus. Deixar-se influenciar. Deixar a palavra de Deus fazer efeito. Isso redunda bênção. Quero convidar a um momento de oração. Oramos, pois. Invocamos o teu nome, ó Pai, Filho e Espírito Santo. Te agradecemos pelo curso da nossa história, inclusive por essa primeira semana que já decorreu nesse novo ano. Obrigado pelas providências de sol, chuva, proteção e, para a grande maioria de nós, também saúde. Obrigado que em muito a vida conturbada tens dado relativa paz a nós aqui em Rancho Queimado. Adiante queremos cantar louvores ao teu nome e também contar contigo. Por isso, venha nos visitar hoje nesse culto. Venha como Salvador, nascido em manjedoura, simples, mas que veio ao encontro da humanidade. Venha também como Pai, Pai amoroso, afetivo, que cuida dos seus filhos. Senhor, contamos contigo adiante. Amém. Queremos, na sequência, ainda cantar juntamente com o seu Vilmar Heinz, que hoje nos conduz no louvor. Quem pode cantar junto é convidado a cantar junto o hino "Solta o Cabo da Nau". Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir? Quando forçado és contra as ondas lutar, teu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos das mãos e navega com fé a Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê. E a tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos das mãos e navega com fé a Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve quem crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego virar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos das mãos e navega com fé a Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Continuidade ao culto. Leio agora o segundo texto bíblico, baseado em Isaías 64,
o versículo 8 e 9. Lá registra: Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o Teu povo. Estimados, lemos o primeiro texto bíblico: se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês receberão tudo o que pedirem. E agora lemos o segundo texto, mas o primeiro fala de permanecer unido, de ficar firmes na palavra do Senhor. Meses atrás plantei tenras mudas de cebola e lá ficaram unidas à terra. Se eu tivesse plantado e arrancado e plantado de novo, ou deixado raízes de fora, e não permanecesse assim tão ligada à terra para enraigar, não teria produzido fruto bonito. Assim também, aqui nós podemos ver que nesse momento do calendário da igreja, no pós-natal, a igreja recomenda utilizarmos o texto de Isaías para tirarmos proveito para esse ano de 2021. E refletimos assim nele. O profeta Isaías, ele fala num tempo bastante difícil. Ele é o pregador, ele é o profeta, ele anuncia a vontade de Deus no momento em que o povo de Israel passou por guerras, deportações, isso é, uma grande parte ficou prisioneira de guerra, foi deportado para a Babilônia. O templo foi queimado, as cidades principais saqueadas e tudo destruído, muitos órfãos, muitas viúvas. E nesse contexto todo, Deus vai lapidando o seu povo, fazendo com que se voltem para Ele. No entanto, Isaías chega ao final de seu ministério. O capítulo 64 são os últimos, perfazem os últimos capítulos. E ele, numa retrospectiva, faz um desabafo. E ele percebe que as suas pregações, tudo que Deus permitiu lhe anunciar, inclusive a vinda do Salvador Jesus Cristo, que nasceu séculos depois e que nós ainda hoje celebramos no Natal, ele vê que tudo isso fez pouco sentido e resultou em pouca coisa nesse final de seu ministério. Assim, ele se queixa, ele faz um verdadeiro lamento. E ele fala no capítulo 64, versículo 1, do qual nós lemos: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, aí sim, todo o povo estaria se reverenciando, se ajoelhando e te dando culto. Também fala que no capítulo 64, um pouquinho mais à frente, o versículo 7, já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa dos nossos inimigos. E aqui nós podemos perceber que Isaías pensa que Deus deveria se revelar mais forte, estar bem mais visível. No entanto, Deus é Deus. E quem faz a história é Ele. E Ele decidiu se revelar através de Moisés, através de profetas e principalmente através de seu Filho Jesus. E essas revelações se encontram nas Sagradas Escrituras, que hoje nós temos acesso. Quem quer conhecer a Deus
é só ler nas Sagradas Escrituras. E assim, nós podemos perceber que o profeta, ele faz seu progresso nessa reviravolta, nessa retrospectiva. No entanto, como no divã, ele percebe, puxa, mas de fato, Deus é Deus e nós precisamos aceitá-lo como ele é. E como é que é Deus? Dos 2 versículos que nós acabamos de ler, que queremos usar para essa pregação, nós podemos perceber que de repente, de forma renovada, o profeta se dá conta que Deus tem as características de Pai. E nos escritos bíblicos, Pai é uma figura muito forte, que tem a decisão, que acolhe, é aquele que tem afeto, aquele que não despreza. Deus sempre se alinhou a esse jeito de ser. Por isso Jesus, inclusive, conta a história do filho pródigo que nós conhecemos, onde o filho sai de casa e se arrepende e volta, e o pai lhe acolhe. O melhor lugar é a casa do pai, é a presença do pai. Essa parábola, na verdade, deveria se chamar parábola do pai que acolhe. É assim que é Deus. E a segunda figura, que também o profeta usa com muita propriedade, é a figura do oleiro. E coloca de que, na verdade, o barro não tem valor em si. Lá onde ele jaz, ele está cheio de impurezas, de areia, de ciscos, precisa ser purificado. E nas mãos do oleiro ele vai tomar contorno, ele vai ser moldado, ele vai virar um objeto, e este sim vai servir. O barro para nada ou pouco serve, mas o que valoriza é passar pela mão do oleiro. Assim, ele percebe de repente que Deus é o mesmo, que Deus tem suas qualidades extremamente positivas, e que esse Deus, também lá onde eles estavam, na Babilônia, em terra estranha, que nem sequer mais tinham vontade de cantar, de louvar, que penduraram seus instrumentos, como diz o salmista, lá Deus também está. E lá ele quer uma revisão de vida. Seguindo o capítulo um pouquinho à frente, os próximos, nós vemos que Deus também toma a palavra e diz que aquela parte do povo que continua na idolatria, aquela parte do povo que continua valorizando as riquezas e tudo mais, idolatrando também estas, que estas de fato continuarão a ter as suas dificuldades. No entanto, aquele que se voltar para a palavra do Senhor, aquele que se voltar e enraigar e se segurar na palavra do Senhor, este vai ter bênção. E esta mensagem que também quero deixar hoje nesse segundo culto após Natal. E proporcionar uma revisão. Como é que você está nessa pandemia? Talvez nós estamos no momento mais frágil de toda a nossa vida, e percebemos como a nossa vida também pode estar, como muitas vezes é dito, por um fio. Como você está nesse momento da vida em que cada vez mais essa doença do coronavírus se manifesta, e cada vez mais perto de nós, e com perdas, e com pessoas que também do nosso rol familiar adoeceu. Já ninguém mais pode dizer que não conhece ninguém que se contagiou, e até vários entre nós já tiveram perdas, pessoas que faleceram, entes queridos que foram, vamos dizer assim, antes do tempo.
Como é que você está nesse sentido? Você está bem próximo de Deus? Você está se enraizando na sua palavra? Você está firme na sua palavra? Você diariamente tem uma vida de arrependimento, de voltar à vontade de Deus para também produzir bom fruto no nosso cotidiano, deixar um legado de valores para os nossos filhos e netos? Você tem uma vida consagrada com esse Deus? Ora para esse Deus e se coloca diariamente na mão desse Deus para Ele te proteger, para Ele estar contigo, te dar sabedoria e fazer com que evites da melhor forma possível o contágio? Pois é essa mensagem que eu quero te deixar, mensagem de esperança para o início desse ano de 2021. E que esse Deus possa ser Pai, possa ser o oleiro em tua e em nossa vida. E isso tudo através de Jesus, que veio nascer nesse Natal. Queremos seguir então para a nossa oração final, onde quero convidar para também você dobrar as mãos e nos dirigir novamente ao nosso Deus. Oramos, ó Deus, com a face de Pai, não Pai desnaturado, mas amoroso, com o rosto de Jesus, que veio salvar a humanidade. Seja adiante o nosso leito, que nos modela a tua imagem, que nas circunstâncias da vida nos atrai para si, mostrando que só em ti há abundância de vida, há sentido de vida e há esperança. Senhor, que também nós possamos orar como Pedro: Senhor, para quem iremos? Pois tu tens as palavras da vida eterna, da vida. Que nós também possamos nos dar por conta que não temos para onde fugir, não temos outro a quem clamar. Assim, Senhor, esteja conosco. Perdoa-nos quando nos distanciamos. Perdoa-nos quando nos desviamos. Reconcilia-nos através de Jesus. E assim presenteia-nos as tuas bênçãos adiante nesse ano. Seja tu aquele que nos inspira a vida, que nos anima para o cotidiano, que nos anima para o trabalho, que nos dá esperança para essa vida e a eternidade. Esteja também com o pastor Euclides, família, nas férias, permaneça conosco, permaneça com aqueles que têm sofrido da Covid, esteja com médicos, enfermeiros, esteja na restauração, e Senhor conceda que adiante possa ser pregado o bom Evangelho, que dá esperança da vida eterna. Ainda oramos a oração que tu nos ensinaste a dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E a bênção de Deus, que essa bênção venha sobre ti, que possa te fazer bênção para que outras pessoas percebam a tua ação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos ainda culminar o culto ouvindo a última música que o Vilmar vai nos conduzir. E a todos um abençoado domingo. Existem prantos no mundo,
eterno Consolador. Mas eu não me canso de dizer ao mundo que o amor de Jesus é profundo, mais profundo que as águas do mar. Mas eu não me canso de dizer ao mundo que o amor de Jesus é profundo, mais profundo que as águas do mar. No mundo existem tristezas, enfermidades também, pois o consolo perfeito o mundo mesmo não tem. Mas eu não me canso de dizer ao mundo que o amor de Jesus é profundo, mais profundo que as águas do mar. Mas eu não me canso de dizer ao mundo que o amor de Jesus é profundo, mais profundo que as águas do mar. Quantas pessoas existem que estão a naufragar por entre as ondas revoltos desse proceloso mar. Mas eu não me canso de dizer ao mundo que o amor de Jesus é profundo, mais profundo